Fala, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trouxe algumas questões de nível superior, questões retiradas das provas para o cargo de professor, provas da VUNESP aplicadas recentemente. Essas provas estão lá nos nossos cursos de português e matemática específicos da VUNESP. Acesse agora cienciaexata.com e faça parte você também da nossa turma. Está certa ou não esta questão? Muito interessante aqui. De que ela fala? Colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo. O mais fácil é mesóclise, você já sabe, o verbo estará no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Quando você ouvir falar de próclise, você vai se lembrar de quê? Daquilo que expliquei do Enéas, na parte teórica tem lá. Enéas 4P, são as palavras atrativas. Então, vamos ver aqui, ó. Se colocar esse pronome oblíquo átono, eu nem preciso voltar ao quarto parágrafo, é colocação pronominal puramente. O que fala aqui? Ó? Em qual alternativa esse vocábulo destacado teve sua posição alterada? Ou seja, em qual delas aqui que nós podemos alterar que ficará correta? Ok? Sem gerar prejuízo. Então, nem mudar-me. Então, aqui o correto seria o quê? Nem me mudar. Nem é o quê? Uma palavra negativa. Olha o nem de Enéas 4P. Então, aqui essa frase está errada, causou prejuízo. Vou adequar-me, eu poderia falar vou me adequar? Sim. Aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal, aqui eu tenho um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Então, quando você tiver uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal no, perdão, eu falei particípio, né? É no infinitivo. No infinitivo, você já vai se lembrar de que esse pronome oblíquo átono aqui, pronome, virá. Ele pode vir tanto antes do verbo principal quanto depois. Então, eu poderia falar vou me adequar e vou adequar-me. Então, essa daqui, a alternativa B, que está correta. Não refiro-me. Não, o correto seria o quê? Não me refiro. De novo, aqui eu tenho o quê? Olha o N de Enéas 4P. Eu tenho uma palavra negativa. O pronome oblíquo átono tem que vir antes do verbo, depois dela. Já elimino. Não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. Te amo, aí você vai falar. Não é te amo, é amo-te. Mentira, né? Na língua, no cotidiano ali, você pode falar, não tem problema. Agora, na hora de escrever, você vai observar a norma padrão. Em um texto, aí você tem de usar a linguagem adequada. Aquele aparelhinho incrível que esse que aqui é um pronome relativo. Olha um dos P's aqui, ó, pronome relativo. Sempre que houver pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo, que nos permitia. Então, a única aqui que pode vir antes ou depois é a alternativa B, a única correta. Conheça o nosso curso específico para o cargo de professor da Banca VUNESP e faça parte da nossa turma. Este curso é composto de aulas teóricas, resolução de questões, são mais de 300 questões corrigidas e comentadas em vídeo, correção de provas anteriores da VUNESP, inclusive das provas aplicadas neste ano de 2021, material de apoio em PDF e possui também o nosso fórum de discussão, onde você pode deixar suas dúvidas que vou interagir por lá com você. Então, acesse agora o nosso site e faça parte dessa turma. O link está aqui na descrição do vídeo. Assinale a alternativa em que o período adaptado da revista está correto quanto à regência nominal e pontuação. Dois assuntos, comece por aquilo que você tenha mais facilidade sobre. Então, vamos ver aqui o que fala. Não há dúvida que, aí, regência nominal ou pontuação? Pontuação é bem fácil, aí você já olha, será que
Está separando o sujeito do verbo por vírgula, sim ou não? Está separando o verbo do complemento por vírgula? Bem interessante. Mas aqui já vamos analisar toda a alternativa. Vamos começar aqui, ó. Não há dúvida que as mulheres. Se você tem dúvida alguma coisa ou de alguma coisa? Você tem dúvida de alguma coisa. Então, não há dúvida de que. Então, já descartei essas duas alternativas. Não há dúvida de que conseguiu compreender regência nominal. Então, aqui eu tenho um substantivo. Qual é a preposição que esse substantivo pede? Quem tem dúvida de alguma coisa. Eu duvido de você, eu não duvido você. Então, pede. Fique muito atento. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço. E essa vírgula aí vai falar assim, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um objeto direto. A vírgula não pode separar o verbo do complemento. Aqui ela não está separando, aqui ele está intercalado. Se for entre vírgula, está certinho. Isso aqui é um adjunto adverbial e você observa que ele é de curta extensão. Então, você pode colocar entre vírgula ou não. Poderia retirar as duas, ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica. Aqui já exige uma pausa. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outros. E neste caso aqui, está correto? Você consegue compreender? Dá para gabaritar dessa forma? Sim. Ainda que eu leia a frase, o termo que está em vírgula, às vezes você pode retirá-lo. Você retirou e não causou prejuízo? Está correto. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países do que em outros. Retira o trecho que está entre vírgulas. Então, aqui também essa pontuação está correta desta maneira. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente. Falei que ela está correta, mas já vi que a regência está equivocada e faltou uma vírgula ali. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente. Elas ampliam o quê? Verbo transitivo direto, seu espaço, objeto direto. Aqui, como só tem uma vírgula, está errado, não pode, estou separando o verbo do complemento. Então, tem de ter outra, ou não ter nenhuma. Seu espaço na carreira científica. Ainda que, não pede essa outra vírgula aqui, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outros. Será que poderia ser dessa forma? Também não tem problema. Se fizer dessa forma aqui, eu poderia usar tanto vírgula como usei ali em cima e também os parênteses. Poderia usar travessões? Também. Não há dúvida de que, aqui já está correto, não há dúvida de que, não há dúvida de que. As mulheres, não há dúvida de que. As mulheres, sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Quem pratica a ação de ampliar? As mulheres. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. As mulheres, sujeito. Como a vírgula facilita, né? E aqui eu tenho um verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. Gabaritei a questão sem muitos sofrimentos. Vamos compreender. Não há dúvida de que não tem essa vírgula, de que as mulheres também não têm essa vírgula, ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica. Ainda que o avanço seja mais notável. Ok. Vamos retirar aqui e colocar a vírgula, ainda que o avanço seja mais notável. Ele é notável onde? Em alguns países. Então, aqui não posso separar também o complemento, o verbo do seu complemento ou o adjunto adnominal do substantivo também. Se ele é notável em algum lugar. Então, aqui eu posso vir e descartar, retirar esta vírgula. Notável em alguns países. O Brasil é um exemplo, nada desse ponto de exclamação aqui. Não precisa dele. Em alguns países do que em outros. Veio o trecho intercalado entre vírgulas. Aqui vem para explicar qual é o exemplo, um avanço mais notável. Qual é o exemplo? O Brasil. O Brasil é um exemplo desse avanço mais notável. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço. Se amplia o espaço em quê? Na carreira. Não perde essa vírgula também, esse adjunto adnominal
ou mesmo que seja um complemento nominal, não vou entrar no mérito se é adjunta de nominal ou complemento nominal, tem uma aula específica sobre isso, mas você não separa, é o mesmo caso de eu falar, fui à casa da vizinha, aí você vem aqui e coloca uma vírgula, não posso separar o adjunta de nominal ou complemento nominal do substantivo por vírgula. Na carreira científica, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outro aqui, nada disso. Da mesma forma que lá em cima eu usaria a vírgula também, e não dois pontos. Aqui está correta a frase, vamos compreender o porquê. Não há dúvidas de que as mulheres ampliam rapidamente. Poderia colocar rapidamente entre vírgulas? Sim. Mas ele é de curta extensão? Não, certinho, do mesmo jeito. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil, um exemplo, poderia usar vírgula, poderia usar parênteses também, do que em outros. Show de bola, certinha a alternativa. Assinale a alternativa em que se não foi empregada corretamente. Não muito comum a VUNESP cobrar esse tipo de questão. Aí eu tenho duas maneiras de escrever. Se não assim, que vai significar o quê? Eu poderia falar do contrário, ao contrário, vamos colocar aqui, do contrário. E o se não separado, então se não. Esse se aqui é o mesmo se do caso. Isso daqui, esse se vai ser o quê? Vai ser o quê? Uma conjunção. Uma conjunção o quê, gente? Então eu vou ter o quê? Uma oração. Quando aparecer o se aqui separado, eu tenho o quê? Oração subordinada, adverbial, condicional. Se não chover, irei à festa. Então é bem simples. Esse se aqui, ele vai ser, quando for separado, ele é uma conjunção e pode ser substituído por caso. A partir de hoje você não erra mais, ok? Ninguém, se não a melhor amiga, ninguém, exceto, então aqui, exceto. Quando significar exceto, vou colocar aqui embaixo também. A exceção, exceto, do contrário, ninguém. Do contrário, a melhor amiga se prontificou. Então, não pode ser. Ele deveria ser o quê? Junto aqui. Opa, aqui está parecendo separado, né? Então, tem que ser junto. Bem interessante essa questão. Comece a desconfiar de tudo. Senão, você corre o risco de ser ludibriado. Senão, eu poderia falar assim, ó, do contrário. Então, se é do contrário, eu já sei. É o quê? Se não, tudo junto. Então, descarte. Do contrário, você corre o risco de ser ludibriado. Os amigos ajudariam. Se não fosse, eu poderia falar caso não fosse alguém que está sempre em problemas. Certinho. Olha aqui. Eles vão ajudar. Qual é a condição para eles ajudarem na ela não ser quem está sempre em problemas? Então, aqui você consegue observar uma ideia de condição. Bem simples, o se ele expressa a ideia de condição. A mulher tinha apenas um, se não ao pedido do empréstimo da amiga. Ela tinha o quê? Apenas uma exceção ao pedido, então aqui também deveria ser escrito junto, ok? Eu não poderia falar, a mulher tinha apenas um caso não ao pedido, não. Não era amiga de fato, senão um criminoso se passando por ela. Não era amiga de fato, pelo contrário, do contrário, um amigo, um criminoso se passando por ela, ok? Então aqui fica mais fácil. Apareceu o se, você vai ver se pode substituir por caso. Bem interessante esta questão. Pare o vídeo, faça a leitura, primeira parte. Segunda parte, então já fez a leitura. Sobre o explorador e geólogo citados no texto, então nós temos lá o explorador e depois o geólogo. É correto afirmar que o explorador deu continuidade a trabalhos de exploração de outros. Vamos voltar aqui, desde que o explorador norte-americano deu de cara, ele ficou com esta pergunta sem resposta. Então, quando a gente faz a leitura do primeiro parágrafo, não fala que ele deu continuidade a trabalhos de exploração.
Bingham, que era quem? O explorador, vamos voltar aqui para ver isso mesmo, que era o explorador, tinha uma intuição quanto ao que encontraria nas montanhas. Não, gente, ainda falei com vocês anteriormente, lá está falando, vou escrever aqui, tentar fazer uma letra melhor, lá fala o quê? Que ele deu de cara, você dá de cara com alguém é algo inesperado, correto? Então ele não tinha intuição, não. O norte-americano abriu o caminho para descobertas variadas sobre o povo inca, como a do brasileiro, que está sendo relatada na notícia, certinho. O que ocorre, então? Veio o norte-americano, o explorador, observe aqui. Então, ele deu de cara com Machu Picchu no Peru lá em 1911. Aí ele gerou essa pergunta, ele não fez essa pergunta, né? Mas ficou ali a partir da descoberta dele, do fato dele encontrar Machu Picchu, ficou essa pergunta: por que os incas construíram uma cidade a 2.300 metros? Aí vieram as pesquisas, para isso veio também a resposta do brasileiro. Então, ele abriu o caminho para as descobertas sobre o povo inca, como a do brasileiro. O brasileiro continuou buscando também informações. O explorador e o geólogo viveram a mais de um século de distância. Ok, então quando você observa aqui, está falando mais de um século depois. Mas suas descobertas confluem aqui, quando fala confluir, é quando vão naquela mesma direção, elas se juntam para uma conclusão científica, ok. A do geólogo, sim, uma conclusão científica, mas do explorador, ele apenas descobriu Machu Picchu, não é isso que fala aqui na primeira parte, olha aqui. Deu de cara com Machu Picchu, então ele não estava fazendo uma pesquisa. Quando você vai falar lá de uma conclusão científica, é porque você está fazendo uma pesquisa. E você pode observar aqui no segundo, a resposta para o mistério foi proposta pelo gaúcho tal. Aí ele já fez um estudo, ele fez uma pesquisa. Agora o explorador não. Mas aqui essa letra D, se pensar de uma outra maneira, pode ser, mas aqui é uma conclusão científica. Não, ele fez uma descoberta. Se fosse uma descoberta científica, é uma coisa. Uma conclusão científica, para você fazer uma conclusão, ter uma conclusão científica, você tem de fazer uma pesquisa. Ambos têm em comum o fato de conhecerem diversas culturas, o que lhes permite comparar diferentes povos e seus hábitos. Não. Em que momento fala que ele tem diversas culturas? Vamos começar aqui pelo explorador. Olha aqui. Em momento nenhum fala que ele tem diversas culturas. Aí você pode falar, mas o geólogo sim, porque ele viajou para Machu Picchu diversas vezes. Mas ambos têm em comum o fato de conhecerem diversas culturas. Isso daqui, gente, é o princípio da extrapolação. Que a extrapolação são informações que não estão presentes no texto. Mestre, deixa uma dica para mim para eu gabaritar interpretação, compreensão de texto. Leia muito, resolva muitas questões. Só assim você elevará o seu nível de acerto. No contexto em que se encontra, o vocábulo duradoura em destaque no texto apresenta como sinônimo. Falou sinônimo, palavra que tem um significado equivalente. Nem precisa de ir ao texto. Mas se preciso for, volte. Quando fala lá, ela tem um trabalho duradouro, é aquilo que tem longa duração. Proporcional, assombrosa, prevalente, contínuo, ele tem um contrato duradouro, ele tem um contrato contínuo. Duradouro é aquilo que tem o quê? Continuidade, não é isso? Então, se tem continuidade, é algo contínuo. Suficiente também descarta.